Salve, salve galera! Eu sou William Souza, professor de Direito Penal e policial penal no estado do Rio de Janeiro. Na aula de hoje nós iremos abordar a Lei Penal no Tempo, especificamente artigo 2º e o parágrafo único do Código Penal. Mas para você que caiu agora nesse vídeo, saiba que eu estou fazendo uma maratona da parte geral do Código Penal, desmembrando artigo por artigo, destacando os principais tópicos que têm maior chance de cair na sua prova de carreiras policiais. Então, se você não assistiu a minha primeira aula do artigo 1º, depois procure aqui no meu canal para que você consiga dar continuidade e assistir todas as aulas dessa maratona da parte geral do Código Penal. Aproveite também para seguir o meu canal, ativar os sininhos de notificações e ficar por dentro de tudo que eu vou postar aqui da preparação de carreiras policiais, beleza? Vamos lá, artigo 2º, Lei Penal no Tempo, na tela. No artigo 2º, a gente trata especificamente da abolitio criminis, né? Que é um termo em latim que quer dizer a extinção ou a abolição do crime. O que vem a ser isso? É quando o Estado ele perde o direito de punir alguém por uma conduta praticada até então tida como criminosa. Ou seja, um fato ele é até então considerado crime, deixa de ser considerado crime. E qual é a natureza jurídica da abolitio criminis? Potencial questão de provas. Já vi, inclusive, isso cair em provas, perguntando qual é a natureza da abolitio criminis. É a extinção da punibilidade, ou melhor falando, extinção da punibilidade do agente. Então, se cair na sua prova, qual é a natureza jurídica da abolitio criminis, você já marca extinção da punibilidade do agente. E qual é a consequência, né? Quais são as consequências da abolitio criminis? Uma delas é a exclusão dos efeitos penais. Excluem-se os efeitos penais. E o que vem a ser isso, né? Como eu falei aqui, excluem-se os efeitos penais. Por exemplo, o indivíduo está preso por um fato criminoso. Aí vem a abolitio criminis, torna esse fato atípico, ou seja, retira essa conduta do ordenamento jurídico, ele deverá ser posto imediatamente em liberdade. Aquela conduta não é mais tida como crime, então ele vai ser colocado em liberdade. Isso é a exclusão dos efeitos penais. Outro fator também que exclui os efeitos penais é a reincidência, ou seja, o indivíduo ele volta a ser primário com a exclusão daquele crime. Ele cometeu um crime, reincidente. Aquele crime, ele sai do ordenamento jurídico, ele volta a ser primário. Então, quando diz que a abolitio criminis exclui os efeitos penais, é nesse sentido. Outro fator importante, ele exclui os efeitos penais, mas mantém os efeitos extrapenais. Exemplo comum em prova, efeitos extrapenais, a obrigação de indenizar a vítima é um efeito civil. Então, essa responsabilidade, essa obrigação será mantida. Então, quando fala que mantém-se os efeitos extrapenais, como exemplo, obrigação de indenizar a vítima, de reparar o dano, é um efeito civil. Esse efeito, mesmo com a extinção, né, do crime, com a abolitio criminis, será mantido. Próxima etapa, lei penal no tempo, nós temos a extratividade penal. Né? O que seria a extratividade penal? Em regra, a lei ela não vai retroagir. Né? Como tem um princípio, é um mandamento constitucional, ela só vai retroagir em benefício do réu. E a extratividade é um gênero que comporta duas espécies, a retroatividade e a ultratividade. Né? Como eu falei, a regra da extratividade, como eu falei que é um gênero, que comporta duas espécies, que é a ultratividade e a retroatividade. Como regra prevista lá no artigo 5º da Constituição, a regra é a irretroatividade da lei penal, mas admite-se no ordenamento jurídico a retroatividade da lei penal mais benéfica ao agente, ou seja, se for para benefício do réu, a lei pode retroagir. William, me dá um exemplo disso. Então, aí nós temos uma lei que tipifica um crime com uma pena de 5 a 10 anos, né? Um crime X. Aí vem outra lei falando que a pena daquele crime não é mais de 5 a 10 anos, e sim de 1 a 4 anos. Ou seja, essa é uma lei claramente benéfica ao agente, que o crime, a pena era pesada, de 5 a 10, vem uma lei colocando aquele crime de pena de 1 a 4 anos. Então, essa lei ela será aplicada ao agente porque ela é mais benéfica, mesmo que com a sentença transitada em julgado, mesmo que
ele já esteja cumprindo pena, ou seja, a lei vai ser aplicada mesmo assim. Em algumas questões, eles falam que, salvo se o acusado já estiver sido condenado, salvo que a sentença não tenha sido transitada em julgado. Então, tudo isso é para te induzir ao erro. Mesmo com a sentença transitada em julgado, o indivíduo já estiver cumprindo pena, se a lei ela for mais benéfica ao agente, ela será aplicada a ele, sim. Só não será aplicada se ela for maléfica. Por exemplo, a pena, o crime que ele cometeu, a pena era de 1 a 4 anos, aí veio outra lei, e veio uma lei, né, uma lei nova, e ela tornou esse crime mais pesado, mais grave, aumentando a pena de 5 a 10 anos, ou seja, o inverso do exemplo anterior. Ou seja, ela foi uma lei prejudicial, uma lei maléfica. Ela não será aplicada ao agente, porque ela é prejudicial. Também conhecida como Inmélios, né, a lei melhor, ou impégios, que ou seja, a lei pior, para prejudicar, para melhorar a situação do réu, né, lei Inmélios, ou impégios, que é para piorar a situação do réu. Então, lembrando que a extratividade ela comporta, é um gênero que comporta duas espécies. A ultratividade de lei é quando a lei avança no tempo, e a retroatividade é quando a lei ela retroage no tempo, mas sempre em benefício do réu. No caso da ultratividade, ou seja, a lei ela vai avançar no tempo para beneficiar o réu. Então, na retroatividade, ela só vai retroagir sempre que for em benefício do réu, beleza? Então, lei penal no tempo aqui, batida, anote esses principais tópicos que tem grande chance de cair na sua prova. Muita atenção na retroatividade de lei, que ela só vai ser aplicada se for em benefício do réu, beleza? Então, você que ficou até o final, aproveite aí para seguir o meu canal, ativar os sininhos de notificações e fique aí a par, né? Acompanhe essa maratona de parte geral do Código Penal que eu vou fazer totalmente gratuito, com conteúdos simples, objetivos e direto ao ponto para a sua preparação para concursos de carreiras policiais. Até a próxima com mais Direito Penal na Veia.